Como podemos nos proteger das coisas que não queremos na nossa vida? Se você ainda não me conhece, eu sou Eldi Batista e hoje o nosso assunto é sobre proteção e como a gente evita certas situações. Porque muitas vezes nós queremos coisas, né? Nós queremos isso, nós queremos aquilo. O humano é muito motivado por aquilo que ele quer. Só que aí eu falo para você que isso é, na maioria das vezes, um construto mental, uma mentira, uma das inúmeras mentiras que a mente nos conta o tempo todo. Porque, na verdade, nós não queremos algo, nós não estamos colocando ênfase em obter resultados, em conseguir ter sucesso em alguma coisa. O que a gente está fazendo é o contrário. Na grande maioria das vezes, a quase totalidade das pessoas está colocando foco no negativo, no contrário daquilo que ela quer. E para isso eu vou falar uma frase para você pensar, para você tatuar no seu cérebro. A primeira linha de defesa contra aquilo que não queremos é colocar o foco naquilo que queremos. Ou seja, a primeira linha de defesa contra o mal é colocarmos o foco no bem. Essa é uma daquelas frases que nos parecem extremamente óbvias. Ah, eu já faço isso aqui é assim, eu já penso dessa forma, visualização, etc, etc. Para isso eu quero que você faça um raciocínio aqui comigo para se analisar, para que você a partir disso comece a perceber se isso acontece realmente com você ou se é uma falácia da sua mente. Tudo na vida tem um funcionamento, tem um processo, tem uma mecânica de existência. Então com a vida não é diferente. Tudo na vida é uma ciência. Se você tem condições de lidar com essa ciência, de interpretar os sinais, de emitir os sinais certos, de tomar as decisões certas a partir de escolhas coerentes, você tem sucesso naquilo que você quer. Se você não tem essa capacidade, ainda não desenvolveu, você vai patinar e vai ter problemas durante o caminho. Normal que seja assim. Se a gente entende isso, e é uma coisa absurdamente difícil de entender, porque a gente entende no racional, né? A gente entende no superficial, mas isso não basta, não adianta nada. Se eu te explicar aqui, por exemplo, digamos que eu soubesse fazer isso, te explicasse aqui em algumas palavras exatamente como pilotar um avião, só que você nunca fez isso, e eu te coloco numa situação, agora você tem que pilotar esse avião aqui, decola ele, você vai pousar em tal lugar, tal, eu já te expliquei tudo, você já sabe tudo, você ouviu, prestou atenção. Você vai fazer isso? Obviamente não. Você vai precisar de muito treino, de muitas aulas, tirar dúvidas, muitas horas de voo para você ter condições de fazer isso. Só que a nossa mente, ela não tem muitas horas de voo, ela não tem experiência, ela não praticou um monte de outras coisas e ela nos engana, ela passa para nós que a gente sabe. Quando a gente já sabe uma coisa, a gente fica tranquilo, porque a gente não precisa crescer nela, porque a gente não se abre para ela. Porque a gente não precisa ser fraco em relação a ela, quando nós somos extremamente frágeis. Nós criamos escudos para enganar a nós mesmos. Então, tal situação, não, eu já sei isso daqui. E aí eu sentencio. E quando eu sentencio, eu não preciso mais treinar aquilo, porque eu já sou bom. Olha só que lástima que fica a situação quando a gente toma essa decisão, né? Já saber as coisas e estagnar o processo. Muito bem, uma das leis universais é que a consciência cria a matéria. E aí a gente tem que pensar que existem mecanismos do cérebro, da mente, para isso. Por exemplo, a palavra não existe para nossa interpretação, para o cérebro. E isso é fácil de perceber. Se eu falo para você, não pense em maçã, você está pensando em maçã. Eu não quero que você pense em avião agora, de nenhum tipo. Avião grande, pequeno, você está pensando em tudo que eu estou falando. Só que eu coloquei a palavra não antes. E aí, o que ela adiantou? Não adiantou nada. E aí a gente tem que começar a ser congruente com aquilo que a gente crê. Lembrem-se que acreditar é diferente de crer. Quando eu falo que eu acredito numa coisa, é porque aquilo não é certo para mim. Você acredita em disco voador, em extraterrestre? Aí a pessoa para. Eu acho que acredito, né? Sempre tem relatos e tal. Acho que é verdade. Você vê que ela não acredita, que ela não faz sentido para ela, não diz respeito à vida dela. É diferente de você perguntar para um abduzido, ou alguém que entende, que tem certeza que foi abduzido, que teve contato com naves espaciais, com seres de outras dimensões, sei lá. Se você fizer essa pergunta para ela, ela vai ser assertiva. Claro, é isso, eu já vivi isso, eu fui abduzido, eu tive contato X ou Y. Ela
crê naquilo. Amorfo, que não tem forma. Então o ele tira essa ideia. Acreditar, tira a ideia do crer. É diferente crer e acreditar. Sendo assim, começa a questionar a si mesmo. O que você crê de verdade? Será que todas as coisas que você fala que crê fazem parte visceralmente do seu ser? Se eu entendi já por A mais B que a palavra não existe, ela não serve para nada em certos sentidos na minha vida, eu tenho que parar de usá-la. Eu tenho que parar de usá-la, eu tenho que ampliar esse sentido. O que é o não? É olhar para aquilo que eu não quero. Eu não quero tal coisa na minha vida, eu não quero ficar doente, eu não quero ser pobre, beleza? Então você tem que parar com essa construção verbal. Lembra que eu já falei antes? Nós somos seres de linguagem. A linguagem é tudo para o ser humano. Então, eu estou criando a partir da linguagem. O que eu estou criando a partir dessa linguagem? Eu não quero doença. E aí o não existe. Eu quero doença, é óbvio. Então, isso tem que parar. Você tem que querer o oposto disso. Você tem que querer saúde. E aí a gente chega na maior e grande armadilha do ego, né? Ele, por si só, ele coloca foco no negativo o tempo inteiro. É assim que o ego funciona. Ele luta contra o que não quer e ele luta para conseguir o que ele quer. Então o ego nunca tem nada. Ele está sempre incompleto. Essa é a natureza do ego. E enquanto você tiver como regente da sua vida absoluto esse ego imaturo que ainda não se desenvolveu, o jardim da infância, como eu costumo dizer, a sua vida vai ser só isso. Vai ser só vontades de carências que nunca serão satisfeitas e luta contra aquilo que você não quer, que você já está cansado, que você sofre com isso, trazendo sempre mais disso. Então, gente, para a gente sintetizar essa ideia, o recado, a ideia é muito simples, apesar de muito difícil de ser executada. Colocar foco no contrário daquilo que eu não quero. Eu não quero tal coisa. Opa, beleza. Qual que é o contrário disso? Deixa eu entender, deixa eu enxergar, deixa eu perceber e me apropriar desse contrário. Eu não vou nem dizer na maioria, na totalidade das vezes, quando nós olhamos para algo que está muito distante, a gente não sente e é natural que a gente não sinta. Uma pessoa, por exemplo, que está na total raiva, medo, ódio, como é que ela vai sentir amor? Só que ela tem que se esforçar mentalmente, ela tem que se esforçar, disciplina, foco, determinação, razão para focar no amor. Eu não tenho condições financeiras. Como é que eu posso mudar minha linguagem toda no sentido de que eu tenho? Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não, peraí. Agora eu estou investindo em outra coisa. Eu estou trabalhando outra coisa aqui para ter esse dinheiro para conseguir fazer tal coisa. Então é mudar a linguagem. Faça isso internamente. Depois, comece a fazer isso verbalmente mesmo, para as pessoas, para as coisas, para as situações. Se você convive com muitas pessoas que te colocam para baixo, que escarnecem de você, por exemplo, se você fala isso, comece a cortar essas pessoas. O compromisso é consigo mesmo. O que você quer para a sua vida? Quem você quer ao seu lado? Pessoas que somam, que te fazem se sentir bem ou pessoas que te colocam para baixo? Porque é outro aspecto que a gente precisa observar muito na vida. Quando nós só andamos com pessoas negativas, quando nós damos muito poder para pessoas que não são legais, que elas não têm uma boa energia, que elas têm más intenções em relação a nós, a gente está fazendo o quê? Se auto-sabotando, reforçando o foco no mal, reforçando o foco, dando poder para tudo aquilo que a gente não quer. Então, em síntese, pessoal, a ideia talvez principal desse vídeo seja lançar um olhar para aquilo que nós realmente queremos. O que eu quero para mim? Qual que é a minha? O que eu estou fazendo para obter isso, para chegar nesse fim desejado? E onde está meu foco? No que eu quero ou naquilo que eu não quero ainda? Você está num carro dirigindo e olhando para frente ou está olhando pelo retrovisor? Bom, pessoal, acho que era essa a ideia. Espero ter conseguido transmitir aí esses pensamentos que eu entendo que são muito importantes. Se vocês conhecem alguém que possa se beneficiar dessa reflexão, por favor, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal para as próximas publicações. Muito obrigado e até a próxima vez.